Oi pessoal, Deus abençoe os irmãos, no nome do eterno Deus. Vem, meus irmãos, Deus abençoe os irmãos e o ilumina com o poder do Deus eterno. Irmãos, as pessoas perguntam pra gente se eu sou evangélico. Eu falo para as pessoas que não, eu não sou evangélico. Eu sou protestante. Eu protesto tudo que é antibíblico. Eu protesto tudo que não tem base na palavra de Deus. Nós não comercializamos a fé. Nós não vendemos uma promessa para que nós possamos, os seres humanos possam morar em uma terra prometida. Não. Nós acreditamos que as pessoas serão salvas através do seu arrependimento das suas obras que fez aqui na terra. Você não tem que me obedecer. Sou pastor, mas não tenho ninguém ao meu serviço. Ninguém tem que me obedecer, tem que obedecer a Deus. Lembro, em 1995, eu era evangélico. E tudo que eu fazia, eu tinha que falar com o pastor onde que eu ia, onde que eu vinha, sabendo que ele não pode fazer nada para salvar a minha alma e nem resolver os meus problemas. Eu lembro que a gente tinha um obreiro, e este obreiro ele foi preso e desacatou um inspetor em Ibirité, na cidade que a gente mora aqui. E quando foi falar com o pastor que a ovelha, que o obreiro da sua igreja estava preso, antes dele se colocar no lugar para ficar no lugar daquele obreiro, o pastor disse assim: olha, deixa ele preso lá, porque ele vai aprender a obedecer, porque ele é desobediente, então deixa ele preso lá. Isso eu achei uma barbaridade. A Bíblia fala assim que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O que ele tinha que fazer, pessoal? Ele tinha que falar assim: olha, ô inspetor, perdoa a gente aí, quanto que fica para mim tirar o irmão daí? Ou a gente não tem condição financeira, solta ele que eu vou ficar no lugar dele, porque ele errou, eu quero que o senhor nos perdoe aí. Não, mas o pensamento dele foi diferente. Ele mandou o inspetor prender aquele moço lá. Então, o que acontece, irmão? Nem todos que dizem ser pastor é pastor. Todas as pessoas que vivem colocando obreiro de prova, que eles falam que é prova, tira ele de comunhão. E comunhão não sei para quê, só se for com eles, porque o Espírito de Deus é que nos acompanha aonde a gente vai. Então, se você defende a placa da sua instituição aí, que você fez curso batismal e blá, e blá, e blá, aquela coisa toda, você está cavando em mina errada. Estude a palavra de Deus, estuda sobre a ceia mitra, estuda sobre os dogmas da igreja romana, estuda os tempos de Nero, estude. Agora o seu pastor só fala uma coisa, bleca só naquele assunto, só sabe falar esses evangelhos repetidos aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, não sai disso. Vendendo a fé, mandando você dar oferta, mandando você dar dízimo, mandando você trabalhar para pagar a instituição que ele, segundo ele, falando que Deus revelou para ele. Mas quem vive disso aí, dos benefícios, é só ele. E o obreiro todo dia está com luta, está com problema, está doente, está desempregado, está morando de aluguel. E quando vai falar com o pastor, ele só fala assim: vamos orar, vamos orar. Orar você já ora. Então quer dizer, nada o homem pode fazer para te ajudar. E nem a mulher. E nem o pastor aí que está te vendendo uma promessa que nem ele sabe se realmente ele tem certeza que ele vai chegar lá. Mateus 24:5 fala assim que surgirão falsos cristos, enganarão a muito. Você tem certeza que ele está realmente
te ensinando o caminho, porque existe um caminho, mas eu aprendi que tem vários. Testemunho de Jeová diz que são eles. Os rabinos diz que são eles. Os evangélicos diz que são eles. Muitos falam, mas são poucos resultados. Então, eu observei e vi uma pessoa furando, trabalhando e furou um tubulão de uma igreja. Segundo ele, era uma igreja. E colocou uma Bíblia lá. Quando eu fui pesquisar, a maçonaria faz a mesma coisa. Fura buraco e coloca a mesma Bíblia lá. Então a Bíblia, tem Bíblia paganizada e tem Bíblia quer dizer coleção de livros. Ou seja, tudo que você pregar na igreja, chegar ao conhecimento de coisas que eles não conhecem, o seu pastor vai falar que você está levantando contra ele, que você está atrapalhando o trabalho que, segundo ele, que o Espírito de Deus deu para ele. Mas quando você vê, vai estudar, não é nada daquilo. Aquelas escolas bíblicas dominical, da CPAD, aquela coisa toda, que você acha que é uma coisa, não é nada daquilo. Eu lembro quando Jesus, o moço estava doente, servo do centurion, e ele falou assim, olha, eu sou mestre como o senhor, eu falo com um, ele vem, outro vai, ele vai. Ele falou, onde você mora? Eu vou lá na sua casa. Ele falou, não precisa o senhor ir não. Pode ficar aí, dissei uma só palavra e serei salvo. Ou seja, o meu servo curará. Aí o seu pastor entende, se você não for na igreja, você é rebelde, você está desviado. Não, você tem que desviar mesmo dos templos. Porque ele não vai aceitar você pedir ele nenhuma informação, ele só acha que você prega aquilo que é benéfico a eles. Ou seja, saia dessa Babilônia. Isso é Babilônia, isso é comércio, irmãos. Ele está vendendo a sua fé, ele está barganhando a sua fé, e é engraçado, na minha cidade aqui são poucos os pastores que olham para mim, porque sabem que o meu pensamento é totalmente diferente. Eu não tenho bandeira aqui embaixo, nós não temos bandeira aqui. Nós não precisamos de instituição aqui. Jesus, ele mesmo falou, olha, o meu reino não é deste mundo. Se ele falou que não é deste mundo, para que eles estão fazendo reino aqui, pegando doações, abrindo instituição? Você está entendendo? Ou seja, você já viu alguma instituição, algum programa de televisão, rádio, jornal, evangelista passar nas ruas e ficar chamando os outros e dando as coisas para os outros, você não vai ver. Então a igreja evangélica adotou esse sistema de pedir doação noite e dia, parecendo que Deus é mendigo. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, ele não precisa fazer você de massa, de manobra. Ele não precisa. Ele é Deus e sempre será Deus. Não precisa você pensar em outra coisa também. Uma vez eu estava em uma igreja evangélica, quando eu era evangélico, eu via que só um moço pregava lá. Quando eu vim saber, ele dava uma oferta boa para eles. Então ele tinha todo dia aquela regalia lá. Então, ou seja, eu não prego por dinheiro. Eu não chamo a atenção das pessoas, eu não quero dinheiro seu. Nós queremos que você fale somente com o Eterno e Ele vai resolver o seu problema. Ou seja, e para desse negócio, eles estão falando aí nas redes sociais, somos desengrejados. Desengrejado quer dizer, largou a igreja. Não, a igreja é mais invisível do que visível. Você não vê ela, mas você sente. Quando você ora, você jejuma, você fala com Deus. Quando você tranca dentro do seu quarto, quando você pede a Deus, Ele ouve a sua oração. Ou seja, Deus não precisa de representante, Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não precisa que eu venha representá-lo. Ele é a verdadeiramente presença em nossa vida. Ou seja, para de ficar ouvindo aí essas pessoas que ficam induzindo você. Olha, se você não for na igreja, você vai para o inferno. Olha, aquela coisa toda, sabemos nós que o inferno é mitológico. Isso é mitologia. Deus não fez o homem para ir para o inferno, mas ele fez ele para ir para o céu. Tá bem? No lugar de descanso, um paraíso, uma tranquilidade. Ou seja, esses pastores aí estão vendendo a fé, é uma bobajada, irmãos. Que só o poder de Deus para ter misericórdia.
sai vendendo tudo. Eu não sei como é que eles não vendem a mãe deles, porque não está à venda. Tá bem? Mas tudo ele usa a hermenêutica para ele falar muito bem e prender você aí. Esse moço aí que falou aí, chamado Yosef Akiva, falou que era judeu. Quando a gente foi pesquisar, era mentira dele, não tem nada de judeu. Você está entendendo? Então a Bíblia fala assim, que Deus coloca o espírito de mentira na boca dos profetas. De repente está até na boca do seu pastor, você está achando que ele está falando verdade. Mas só que ele está falando mentira, porque Deus tem um plano de fazer que ele venha perder a sua salvação. Ele usa a Bíblia, ele fala de Gênesis, Apocalipse. Mas a realidade, quando você vai pesquisar, não é nada daquilo. Tudo isso é baboseira. Você está entendendo? A Bíblia fala assim que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Se você escuta num rádio, um DVD ou na sua casa, você vai orar, você vai buscar a Deus, nada pode nos afastar da presença de Deus. Tá bem, meus irmãos? Então confia no Eterno e na força do seu poder, esforça para fugir da aparência do mal. Eu não te cobro nem um centavo para te ensinar, eu te ensino de graça. Leio e outra coisa, eu falo e provo. Não adianta mais falar e não provar nada. Então tem muitos aí que estão falando e no final não prova nada. Aí o Silas Malafaia, que gosta muito ele é muito polêmico, ele falou assim, redes sociais, toma cuidado com essas redes sociais. Pera aí, tem que tomar cuidado com a dele aí também, porque ele só fica postando esses vídeos, falando as coisas. Ele é um cara, ele não sabe de quem que ele fica. Ano passado ele estava do lado da Valadão lá, né? Da filha do Valadão lá. Nesse ano, quando a Ana Paula falou, por causa da pandemia, que ele estava preocupado com os desofertas, já mudou a conversa. Quer dizer, você vê que o Silas Malafaia, ele só fica onde que é benéfico a ele, que gosta de dinheiro. Ele vende uma promessa aqui na terra. E sempre pergunta, todos eles que perguntam que é maçom, ninguém é. Macedo não é, ninguém é. Ninguém é maçom. Você está entendendo? Mas quando você vai nos 110 maçons ilustres do Brasil, do Grande Oriente, ele está lá. Ele, Valdomiro Santiago, vendendo promessa. Ou seja, o cara é rico para danar e fica barganhando com o dinheiro dos outros. Você está entendendo? Ou seja, pessoal, abra seu entendimento, seja inteligente. Deus não está te cobrando nada para te ensinar. E esse pastor está mais pastel do que pastor. Está vendendo para você uma promessa. Ou seja, eles gostam que você escuta a rádio, porque no final do ano o Ibope eles vão medir Ibope, vai pagar para eles. Ou seja, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Ele não precisa de homens para o representá-lo. Ele é a própria representação do Antigo Testamento. Tá bem, meus irmãos? Então vamos orar ao Eterno. Vamos clamar a Ele e fugir dessa Babilônia. Caiu, Apocalipse 18, fala que caiu a grande Babilônia e se tornou-se morada de espíritos imundos. Ou seja, muitas vezes você está aí, um moço falando bonito, conversando com palavras subliminares, igual o Marco Feliciano, deputado, que vai lá na Tenda dos Anjos para pregar, para pagar, ele recebe aquilo ali, e as pessoas pagam para ele para ensinar tudo errado. Fala mais asneira do que tudo. Fala muito e não prova nada. Você está entendendo? Então, ele é uma pessoa que ele é cocheiro em pensamento, o Marco Feliciano. Perguntou se ele conhece a maçonaria, ele fala que não conhece nada a fundo. Que é isso? Quando ele chegou lá para conversar com o Caba Daciolo, ele falou assim, peraí, e se eu for maçom, o que você tem a ver com isso? Porque ele é. E o pessoal lá da maçonaria, do Evangelho Quadrangular, que paga para ele conversar história, que ele é historiador, ele gosta de historinha. Você está entendendo? Então eu não identifico ele como um servo do Eterno. Eu identifico ele como oportunista, todos ali. Ou seja, eu não cobro para pregar. Eu não cobro nem um centavo. Se eu quero dinheiro, eu vou trabalhar.
Eu tenho prazer de trabalhar, sentir o suor descendo no meu rosto, porque eu estou concluindo a palavra de Deus. Agora eu não cobro para pregar. Igual Malafaia cobra. Edir Macedo já tem uma remuneração, mas se chamar ele também não sai do seu covil, porque ele é empresário. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou seja, temos que ter personalidade. Temos que clamar a Deus e ser sincero. O meu problema não é com eles, tem nada a ver com eles, mas o espírito do engano que está dentro da vida deste povo. Vocês estão entendendo, irmão? Ele não deve nada para mim, mas deve para Deus, deve para o Eterno. Ou seja, saia dessas pessoas que andam te pedindo dinheiro, fazendo promessas e vendendo a imortalidade da alma. Só o Eterno pode salvar a sua alma. Se é que a alma deles são salvas. Que eles falam muito e não provam nada. Estão pregando, muitos pastores estão pregando, indo para o YouTube para pregar, para receber dinheiro na monetização do canal. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. Não estou aqui no YouTube para ganhar joinha e para ter reconhecimento. Eu luto, eu trabalho, eu esforço para fazer o que é certo. Vocês estão entendendo? Eu não vendo promessa para ninguém. Eu não vendo salvação para ninguém. E não dou esperança a qual eu não posso dar. Só o Eterno pode salvar a sua alma. Então esses indevidos aí que eu disse agora, não nos representam não. Eu sou protestante, eu não sou evangélico. Tem uns aí que são evangélicos, não representam o reino que eu prego. Vocês estão entendendo? Eles representam estratégia financeira e acreditando que dentro do templo, aonde que ele chegou, a sua alma vai ser salva. Não tem nada disso. Daniel estava na cova dos leões e Deus o livrou. A Escritura fala que Jonas estava no fundo do mar e Deus foi lá e o livrou. Ou seja, aonde quer que você esteja, você seja sincero, o Espírito de Deus está com você. Independente de onde você esteja, seja fiel, ande em oração, ande em espírito e Deus ouvirá a sua oração. Tá bem, pessoal? Saia dessas pessoas que estão vendendo o caminho. Igual este moço aí, o Valdomiro, teve que vender uma semente e tomou uma repreensão, teve que pagar uma multa, porque ele é mentiroso. Falando que a semente do coronavírus, que se pegasse a semente lá, as pessoas iam ser curadas. Está morrendo tanta pessoa aí, pessoal. E este moço vem com essa propaganda. Por que não chega lá no Bolsonaro lá e conversa e vai lá dar semente lá em Brasília? Porque ele sabe que vai ser preso. Porque não é verdade aquilo que ele está falando. E você pode observar, eu quero ver se realmente ele tem o poder de Deus. Vai morrer uma pessoa aqui na minha cidade, defunto. Eu vou levar para aí. E vou ver, marcar com ele, se ele tiver a audácia de entrar no meu canal. Aí ele vai entrar, vai falar, morreu aqui, eu vou levar aí. Para todo mundo ver se você realmente tem o poder de Deus. Para ele levantar do caixão e vir testemunhar que Deus é Deus na sua vida. Tá bem, Valdomiro? Porque essas curas aí que você vê aí, isso aí é sensibilismo. As pessoas que machucaram vão lá no hospital, aquela coisa toda, eles dão para ele o medicamento, cura, com o tempo vai passando o remédio, isso é simples. Agora eu quero ver uma pessoa morrer lá, eu levar lá e você, com esse poder, essa pessoa ressuscitar do caixão. Embora seja que eu não prego isso não, tá bem? Eu prego arrependimento da alma. Tá bem, pessoal? Eu não prego que você tem que depositar dinheiro em conta de banco. Não. Se eu quero dinheiro, eu trabalho. Tem a minha conta, eu trabalho, eu coloco o meu dinheiro. Pela minha luta, minha dificuldade. Agora eu vou ficar na minha casa só orando, você vai trabalhar e vai colocar dinheiro na minha conta? Que isso, irmãos? É chamar vocês de insano, que vocês não estão em inteligência. Você está entendendo? Então pega o seu dinheiro, cuida das suas coisas, cuida dos seus filhos, compra as coisas que você precisa. Tá bem? Que Deus não precisa de templo aqui não. Ele é o próprio Deus e a sua eternidade dura para sempre. E digo, não seja amante do dinheiro. Faça o bem
a quem, sem olhar quem. E ajuda as pessoas que precisa. Uma pessoa que tem filho, uma pessoa que paga aluguel, uma pessoa que está tendo muita dificuldade financeira na sua cidade, onde quer que você esteja. Ajude essas pessoas. E você estará representando o reino do Eterno. Tá bem, irmãos? Seja inteligente. Use a sua fé. Faça o que é certo. Olha, o mesmo templo que se aluga, que eles vão lá, fala que é a casa de Deus, aí o pastor entrega lá, não dá para alugar mais. Aí lá virou bar, lá virou casa de programa, lá virou lugar de farmácia, lá virou a barbaridade. Porque ali não é a casa de Deus. A casa de Deus é você. É o santuário do Deus vivente. Ou seja, irmãos, ore a Deus, anda em espírito e fuja da aparência do mal. Deus os abençoa, os livra e os guarda em no nome do Eterno. Ser protestante não é para qualquer um. Tá bem? Eu não sou evangélico. Evangélico é Aline Barros, esse povo que fica cantando música gospel aí. Meu Deus, é cantar. É só para falar uma expressão de amor e ganha muito dinheiro em cima disso. E quando eles cantam, choram, aquela coisa toda, ali por trás está rolando muito dinheiro ali. Tá bem? Então eu não sou sensibilizado com música, não. Música de Cassiane, música não sei de quem, de Jairinho, eu não ligo para isso, não. O que eu importo é andar em espírito de oração. Então, música evangélica que a gente escuta não é para encher a alma, a carne de emoção, não. E vim, liga para Aline Barros, pergunta a ela quanto que ela cobra para louvar esse Deus dela aí. Liga aí para Cassiane, pergunta aí quanto que ela te cobra para ir lá. Só para ela representar esse Deus aí que ela fala aí. Isso gera muito dinheiro. Você está entendendo? Então nós não louvamos a Deus por dinheiro. Nós louvamos pela expressão de louvá-lo e o adorá-lo. Tá bem? Então a gente não vende a fé de jeito nenhum. Tá joia, irmãos? Então se falar, o cantor vai a Cassiane lá na minha congregação, nem lá eu vou. Eu não vou lá para ouvir música. Eu vou para adorar a Deus. Eu não cobro nada para pregar. Eu não cobro nada para ensinar. Eu não cobro nada para tocar. Nada. Eu faço porque eu gosto. Eu reconheço Deus como meu Salvador. E quando você chega para conversar conosco, eu não vou para conversar com o pastor, entrando lá dentro da salinha dele, cobrando o meu pedágio para mim estar lá, não. Eu vou porque eu gosto. Eu amo a palavra de Deus. Liga para Cassiane e pede ela para ele ir lá. Liga para eles, o Marco Feliciano. Olha na tabela quanto que ele cobra para pregar. Para contar historinha. Para falar de emoção. Para falar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E pega os insanos, pessoas que não conhecem. Ou seja, ore a Deus, peça a Deus. Eu não tenho nada contra este povo, mas o espírito do engano que está na vida deles. Eu não sirvo ao homem. Eu não sirvo a minha instituição, que nem instituição eu tenho. Eu só oro a Deus, ensino que existe um caminho, e este caminho só Deus pode nos mostrar o caminho. Apesar disso tudo aí, é paganismo e bobajada. Tá bem, gente? Então seja inteligente. Seja inteligente. Não adianta falar hermenêutica, falar palavras bonitas. Seja inteligente. Busque a Deus e não se venda nunca, jamais. Oremos a Deus para que Deus venha te abençoar e te dar vitória no nome do Eterno. Senhor Deus, Pai, abençoe este povo aí que clama, que ora, um povo sofrido, cansado. Ó Deus, que espera em Ti a salvação da sua alma. Deus, Tu não cobras nada para pregar, Tu não cobras nada para ensinar, porque a sua casa, o seu reino não é neste mundo. Porque está escrito, como está escrito na Bíblia dos cristãos, ele disse assim, se eu fosse deste mundo, os meus seguidores não me abandonariam. Deus, abençoe este povo e dai a vitória no nome do eterno Deus. Deus te abençoa, te livra desses paganismos, desses lobos devoradores que falam bem, mas você é tão fanático que você não consegue entender e ver.
que eles estão vendendo uma promessa que nem verdadeira é, 100% de verdade e 300% de paganismo, de ensinamento antibíblico. Se você pegar a história fora do cristianismo e ver tantas coisas que Roma causou ao nosso país, ao nosso mundo, e a maioria dos pastores, que é pai, pastores quer dizer apacentadores, que era padre, de padre passou para pastor, continua a mesma coisa. Pastor e padre e pastor é a mesma coisa. Muitas vezes eles querem te levar ao engodo do engano, mas seja inteligente e busque a presença do Eterno. Tá bem, irmãos? Sou só um homem simples que temo o Eterno e oro a Ele noite e dia para não vir levar o espírito do engano para você. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Fica com Deus, meus irmãos. É só isso aí. Deus te abençoe, sorte e muita luz. Obrigado.